Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, onde leremos do versículo número 8 ao versículo de número 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Assim fala a palavra do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que já fala ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque fomos convidados pelo teu Espírito Santo a estarmos na tua casa nessa noite para aprendermos mais de ti, mas principalmente, Pai, para podermos te glorificar e bendizer o seu santo nome, para reconhecermos, Pai, que tu és o Criador dos céus e da terra, para reconhecermos a seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pai, é teu Filho que se fez carne por nós e morreu naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pai amado, reconhecemos a presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que nos convence do nosso pecado, que nos convence da tua graça imerecida, que nos convence do sacrifício de Cristo Jesus, que nos convence, Senhor, que necessitamos, Pai, da tua presença em nossas vidas. Ó Pai amado, fala agora ao coração da tua igreja, prepara-nos, Senhor, para recebermos a tua palavra. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós falamos sobre caminhos, quando nós falamos sobre propósitos, nós precisamos pensar que a vida sempre nos oferece mais de uma direção. A cada momento nós precisamos decidir em que caminho nós queremos seguir. E mesmo quando nós não queremos decidir, isso também é uma decisão. Eu gosto sempre de citar, quando eu falo sobre a questão dos caminhos, de um texto de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. E eu acho que, inclusive, já citei desse púlpito esse texto. Mas ele é sempre bom estar na nossa memória. A Alice está caminhando por uma estrada e ela chega a uma bifurcação. E ela não sabe para onde ir. E ela para. Aparece um outro personagem e pergunta por que ela está parada. E ela diz, eu não sei qual caminho eu quero seguir. E ele pergunta, mas para onde você quer ir? E ela disse, não sei. Ora, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer um dos caminhos serve para você. Nós, como cristãos, meus irmãos, sabemos que a nossa vida necessita ter um significado. Ela necessita ter um propósito. Precisamos buscar esse propósito. E ontem eu vou pedir licença aos casais que estavam conosco ontem, no nosso encontro de casais. Aliás, que encontro maravilhoso.
né, que foi para mim um momento muito importante, muito alegre de comunhão, mas nós também falamos um pouco sobre propósito, na perspectiva do amor. Nós vamos falar em outra perspectiva hoje. Mas as perguntas do Catecismo Menor de Westminster, que serviram para ontem, enquanto nós falamos de propósito, servem também para a igreja, para instruir a igreja hoje. Então, eu vou repetir essas 3 perguntas. O Catecismo Menor de Westminster, na sua primeira pergunta, ele nos pergunta assim: qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito da existência do homem? E eles respondem: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozar no sentido de nós termos o prazer de estar na presença de Deus eternamente. Mas ele fala primeiramente que nós precisamos glorificá-lo. E ora, surge uma nova pergunta: como nós podemos glorificá-lo? Catecismo Menor de Westminster, na sua pergunta número 2, vai nos responder. A pergunta está: como glorificamos a Deus? A resposta é: a sua palavra nos ensina a glorificá-lo. Deus nos mostra o padrão, o caminho de como nós devemos glorificá-lo através da sua palavra, que deve ser a nossa regra de fé e de prática. Não é só um livro de leitura, é um livro para poder mostrar a forma que nós devemos viver. E aí, a terceira pergunta, para complementar, diz assim: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus. E eu destaquei aqui na minha anotação. Ele continua falando: o dever de Deus requer do homem. Meus irmãos, para podermos entender o nosso propósito, nós precisamos primeiramente saber quem nós somos. E é essa a pergunta que eu queria responder essa noite com você. Quem você é? Você sabe? Você sabe qual é a sua identidade? Você precisa saber quem você é para saber se você pode seguir aquele propósito ou não. A filosofia e o mundo tentam dizer para nós que nós podemos ser aquilo que nós queremos ser. Ou seja, você não tem uma identidade definida. Você pode dizer para o mundo aquilo que você quer ser. E nós estamos vendo cada vez mais o mundo tentando concretizar essa filosofia. Vemos pessoas que nasceram homens querendo ser mulheres. Mulheres querendo ser homem, dizendo que eu posso definir aquilo que eu sou. Porém, meus irmãos, nós somos dotados por Deus de uma personalidade única. Deus nos criou com um propósito. Primeiro, de glorificarmos e gozá-lo para eternamente. Mas a pergunta é como nós vamos fazer essa caminhada nos definindo como cristãos. A definição de como nós somos cristãos, ela é muito importante. E como nós nos definimos como cristãos? Ora, se nós, a partir de nós, tivéssemos que nos definir, nós não seríamos capazes. Mas o Senhor, nosso Deus, colocou dentro de nós a sua imagem, o que nós chamamos de imago Dei, para que nós pudéssemos, através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, num processo de santificação, ou seja, a cada dia um pouco melhor, nós podemos entender qual é a nossa identidade. Paul Tripp, um escritor, num livro chamado Liderança, ele vai falar sobre Adão e Eva quando foram criados. Adão e Eva, quando foram criados, eles não sabiam para que eles foram criados. Havia necessidade de um relacionamento real com Deus, um relacionamento vertical, para que Deus mostrasse para eles o que eles deviam fazer. E o que Deus faz? Passa para eles os 3 mandatos que ele dá ao homem. O mandato cultural, para ele cuidar de toda a natureza, de toda a criação. Ele faz o mandato social, ou seja, o homem era responsável de cuidar do próximo. E o mandato espiritual, ter um relacionamento direto com Deus. Porém, Adão e Eva foram enganados, caíram na mentira da serpente. Acharam que poderiam ser igual a Deus e poderiam ser independentes. E a partir daquele momento, eles quebram um relacionamento que eles tinham com o Pai. Um relacionamento que Deus preparou para cada um de nós. E eles começam a não mais ter esse relacionamento vertical. Falhou. Então, vocês estão me ouvindo bem?
Então, tudo bem? Ok. Né? Eles passaram a não dar importância para o relacionamento vertical, mas havia uma necessidade de adoração. E eles que agora não conseguiam mais adorar ao Pai, eles começam a adorar a própria criação. E isso nos faz, meus irmãos, pecadores dentro de uma idolatria. Muitas vezes a idolatria parece que é uma imagem, mas não é. É tudo aquilo que você coloca na centralidade da sua vida. Se Deus não está na centralidade da sua vida, meus irmãos, é sinal que você trocou a verdadeira adoração, o verdadeiro relacionamento vertical e passou a ter um relacionamento horizontal com a criação. E aí, meus irmãos, a idolatria pode ser qualquer coisa que você colocou no lugar de Deus. Sabe aquela pessoa que vive para o trabalho, não sabe fazer mais nada se não for trabalhar, às vezes 20 horas, às vezes mais horas por dia, e quando perde o emprego, perde a razão de viver? Quem era o Deus da vida dessa pessoa? O emprego. Sabe aquela pessoa que tem um amor pelo dinheiro de tal forma que se ela não tiver o dinheiro, ela não tem sentido para a vida? Quem é o Deus da vida dela? O dinheiro. E aí, meus irmãos, nós podemos falar, inclusive, da família. Porque se a família vem antes de Deus, é sinal que a família é o nosso Deus. Seja o esposo, seja a mulher, seja nossos filhos. Sabe aquelas famílias que as crianças se tornaram verdadeiros reis? Governam a sua casa? É idolatria. Porque se a casa for governada por Deus, com certeza aquela casa vai prosperar. E é dessa forma, meus irmãos, que nós precisamos buscar a nossa verdadeira identidade. E esse é o nosso desafio no dia de hoje. A primeira carta de Pedro, ela tem um objetivo de ser essa bússola para nós. Nós não vamos poder ler o livro todo, mas é um livro pequeno. Depois eu desafio os irmãos, convido os irmãos a estar lendo essa carta. No primeiro capítulo, Pedro vai fortalecer a fé dos seus leitores através da certeza do governo divino e da presciência de Deus, da sua onisciência, de tudo que Deus sabe todas as coisas, da certeza da salvação através de Cristo Jesus. Ele vai falar que há um caminho a ser seguido por nós, um processo de santificação, de cada vez mais conhecermos a Deus, para que nós possamos cada vez mais chegar perto da nossa identidade. Já no capítulo 2, ele vai nos mostrar Jesus Cristo como a principal pedra angular, aquele que realmente sustenta a sua igreja. Mas ele também vai falar que nós somos uma nação santa, raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus, repetindo a pergunta que Deus fez ao povo no deserto, em Êxodo, antes de entregar os 10 mandamentos, onde ele fala que se vocês me aceitarem como Deus, se vocês quiserem me servir, vocês vão ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E aí, no capítulo 3, do versículo de 1 a 7, ele vai falar sobre a necessidade de nós estarmos unidos num relacionamento familiar. E aí chegamos ao nosso texto, que começa a partir do versículo de número 8. No versículo de 8, nós temos um fechamento do conhecimento necessário para a nossa necessidade. Ou seja, tudo que Paulo falou antes, Paulo não, errei o apóstolo, Pedro, tudo que Pedro falou antes, ele está falando de uma maneira ampla. Agora ele vai começar a resumir para poder fechar aquilo que nós precisamos para a nossa identidade. Se vocês olharem, a primeira palavra que ele coloca no versículo de número 8, e eu peço aos irmãos que estejam com a Bíblia aberta para poder acompanhar, é a palavra finalmente. Finalmente está indicando uma transição, tudo que ele estava explicando, com todos os detalhes, para agora fechar aquilo que nós precisamos para a nossa identidade. Porque, como nos fala Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. E aí nós estamos entrando já no primeiro ponto dessa mensagem. Para que nós possamos conhecer a nossa identidade, nós precisamos buscar a unidade cristã. Para que nós possamos nos conhecer, nós precisamos nos identificar como
igreja. E aí Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, mostrando a unidade, mostrando que na diversidade que a igreja reúne, é que nós podemos servir a Cristo. Ontem, vou contar para quem não estava aqui ontem, né, nós tivemos uma dinâmica. E essa dinâmica, ela tinha um propósito bem definido. Eu falei assim, olha, tinha um jantar ontem que foi maravilhoso, muito bom, louvado seja Deus pelo alimento que nos foi servido ontem. Só que eu falei para todos os casais presentes que se não tivesse uma ficha de uma determinada cor, ninguém ia jantar. E aí cada um foi pegando a sua ficha, até que eu falei assim, olha, não se esqueçam do propósito da dinâmica. É que todos tenham a ficha amarela. E aí eu falei assim, ó, o pastor mandou a real para o pessoal. Falou assim para eles, ou jantam todos, ou não janta ninguém. Parece que foi um estalo. Rapidamente, aquelas pessoas que estavam separadas começaram a se unir para poder entender como é que era a dinâmica, o que precisava fazer, quem tinha carta amarela, quem não tinha carta amarela. E quando nós vimos, assim, a gente não filmou, né? Mas se a gente pegasse uma foto, aqueles grupos que estavam separados, de repente estavam todos juntos. Quase que eu estava sendo engolido aqui na mesa. Eu estava com uma mesinha pequena e todo mundo em cima de mim, toma a ficha, faz a ficha para cá. E aí, em coisa de, assim, foram 20 minutos, mas em 5 minutos o jogo foi vencido por eles, porque no final todos tinham a carta amarela. E aí um irmão, acho que foi o diácono Gabriel, falou assim, olha, esse jogo não dá para ganhar sozinho. O jogo da vida, meus irmãos, não dá para ganhar sozinho. Nós precisamos ser uma unidade para podermos realmente conseguir vencer o mundo que está lá fora. Só que ao falarmos isso, precisamos entender, e é isso o texto vai nos mostrar, que a igreja é um grande hospital. Como assim, pastor? Tem gente entrando na emergência, tem gente que está naquela consulta, sabe, de rotina, tem gente que está entrando na UTI porque está no último suspiro. Nós somos pecadores. A palavra nos garante que nenhum de nós, que não há nenhum sobre a face da terra que não seja pecador. Então, meus irmãos, todos nós dependemos totalmente da graça de Deus. Por isso, nós não podemos olhar para o nosso irmão do lado e querer julgá-lo, dizer assim, olha, eu oro tantas horas, ele não ora nem 1 minuto. Ora, eu oro de joelho, ele nem quer ficar sentado. Olha, na hora do louvor, eu levanto, bato palmas, o irmão está aqui sentado, quietinho no canto. Talvez ele esteja em mais adoração do que aquele que está gritando. Percebam, nós não podemos, pelos nossos olhos humanos, olhar para o próximo e achar que podemos entender o que ele está passando. Nós precisamos buscar aquilo que nos une. E aí ele começa nos dizendo no versículo número 8, ele diz assim, tendo bom ânimo. Ou seja, sabe o que ele quer dizer com bom ânimo? Que nós tenhamos o mesmo sentimento, evitando o quê? Divisões que não glorificam a Deus. Igreja, nós precisamos estar aqui dentro com o mesmo sentimento. Nós precisamos estar aqui amando aquele que está ao nosso lado, sentindo falta daqueles que não estão aqui nesse momento e ligar para eles com preocupação verdadeira, não por obrigação, mas por amor. Para que possamos ver o que está acontecendo, o que está passando nosso irmão. Mas nós também precisamos, diz o texto no versículo 8, nós precisamos ter compaixão. Ou seja, nós precisamos nos sensibilizar com aqueles que estão sofrendo. Eu gosto muito da palavra empatia. O que é empatia? É sentir aquilo que o outro está sentindo. Mas não olhar para o outro e falar assim, olha, ele está sofrendo. Não, é se você se colocar no lugar daquela pessoa, daquele irmão, olhar porque ela está sofrendo e sentir a dor no seu coração como se fosse sua. É isso que a palavra de Deus nos ensina quando nós falamos sobre chorar com aqueles que choram.
e ri com aqueles que riem. Nós precisamos glorificar a Deus em todas as coisas. Nós precisamos estar com os irmãos, independente daquilo que eles estão passando. E ele continua dizendo no versículo 8, fraternalmente amigos, amando os irmãos, sendo um sinal que nós passamos da morte para a vida, que nós somos novas criaturas, que nós podemos nos chamar verdadeiramente de irmãos. Porque a palavra irmão tem que significar algo muito importante para a gente. Não pode ser alguma coisa simples de falar, ó meu irmão, e você está simplesmente falando, não gosto dessa pessoa. Chamar de irmão, quando você chama alguém de irmão, você está dizendo que aquela pessoa é a mesma carne com você, que nós somos só um corpo, e é dessa forma que nós precisamos nos comportar dentro da igreja. Não é lugar para dissolução, para brigas, para intrigas, é lugar para amar, para respeitar. E o texto continua lhe falando, na sequência, que nós precisamos ser misericordiosos. A melhor tradução que eu já vi sobre misericordiosos é sentir com o coração. Nós precisamos sentir no coração o amor. Nós precisamos sentir no coração aquilo que o irmão está passando. Nós precisamos estar juntos como um só corpo. E para isso, meus irmãos, nós não podemos nos considerar melhores que o outro. E o texto vai nos dizer que nós precisamos ser humildes. Se lembra Jesus, os discípulos debatendo quem era o maior. Jesus se prepara com uma toalha para lavar os pés dos seus apóstolos, para mostrar que se ele era o Senhor e fazia isso. Eu estou com um copo d'água na mão, não tem tempinho, né? Deixa eu beber uma água. E largar o copo antes que eu me empolgue. Se o Senhor fez isso, o que nós, que não somos nada, que somos pó, precisamos fazer pelo nosso irmão? Percebam, a cada momento a palavra nos fala, e ele termina isso falando sobre que nós precisamos ser perdoadores. Versículo de número 9. Ou seja, e como é que ele fala que nós devemos ser perdoadores? Não pagando mal com mal. Meus irmãos, e nós falamos bastante sobre isso ontem, né, que o amor não permite que nós façamos isso, porque não há como nós pagarmos mal com mal. Porque imagina se Jesus viesse à terra e quisesse pagar todo o mal que fizeram a ele com mal. Nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Percebe? É isso que ele quis nos ensinar como igreja. E nós, como igreja, precisamos realmente praticar isso, fazer que isso seja o nosso dia a dia. Ou seja, para que nós possamos entender a nossa identidade, entender o nosso propósito, nós precisamos estar unidos como um só corpo. Mas não só isso, o texto continua nos falando que a forma que nós precisamos agir para receber a nossa herança. Olha o que ele fala do versículo 10 ao 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem quer aqui isso? Eu quero. Já ouviu eu também, glória a Deus. Né? O que ele vai falar que a gente precisa? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Precisa explicar? Autoexplicativo. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Preciso explicar? Não. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Como você quer que o Senhor te veja? Ou você prefere que o Senhor não te veja? Qual é a nossa escolha como igreja? É uma decisão. Precisamos nos amar, nós precisamos nos unir, precisamos estar juntos, seja na doença, seja na tristeza, seja em todos os momentos dessa igreja. Nós precisamos estar unidos numa igreja única, como o corpo de Cristo. Mas o texto continua.
Nós precisamos também, meus irmãos, para entendermos a nossa identidade, descobrirmos a nossa identidade, nós precisamos estar acima da lei. Espera aí, pastor. Tem um monte de gente lá fora no mundo fazendo um monte de besteira, falcatruas, coisas erradas, porque eles se acham acima da lei. É isso que o Senhor está falando para a gente fazer? Lógico que não. Porque, meus irmãos, estar acima da lei mostra que nós estamos acima, em superioridade, em termos de não haver necessidade da lei, porque nós vamos cumprir aquilo que Jesus ordenou a nós. Quando nós vamos a Gálatas, por exemplo, no capítulo 5, 22 a 23, onde nos fala sobre o fruto do Espírito, quem lembra a ordem? Eu anotei aqui porque de cabeça às vezes falta um, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí, só que o texto no finalzinho, ele diz assim, dizendo que contra essas coisas não há lei. Porque não precisa. Porque se você viver dessa forma, você vai estar cumprindo qualquer lei que exista. Estar acima da lei, meus irmãos, é viver de tal forma que mesmo que a lei não existisse, você estaria cumprindo ela. Percebe? É isso que o Senhor está nos falando. E nada mais contra. Se nós olhássemos, por exemplo, na mesma carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de 11 a 17, ele vai falar sobre a submissão às autoridades constituídas. Porque ele fala que toda autoridade vem de Deus. Então, ou seja, se a lei foi feita por uma autoridade, nós temos que cumprir. Mas se você está vivendo a verdadeira vida cristã necessária, se você conhece a sua identidade como cristão, você vai estar acima da lei. E ele fala no versículo de número 13, que nós precisamos ser zelosos. Zeloso traz a ideia de inteireza de coração. O interesse é que você não tem partes suas que não cumpram aquilo que foi determinado pela palavra de Deus. Ou seja, você está inteiro de coração, você está com sinceridade de propósito. Se você age dessa forma, se você está unido na igreja, se você vive a igreja, se você vive a palavra de Deus, você com certeza vai estar cumprindo todas as leis existentes. E aí, mesmo assim, mas só que o texto nos fala, no versículo 14, que mesmo agindo assim, podemos sofrer injustiças. E aí, eu trago para os irmãos a lembrança das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo de 10 a 12, nos diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Perceba, independente das pessoas falarem calúnia de nós, das pessoas inventarem mentiras de como nós nos comportamos, nós precisamos manter o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento não é para humanos, é para honrar e glorificar o nosso Deus, para cumprir o nosso propósito. E aí, dessa forma, impactar o mundo lá fora. Só vamos impactar as pessoas lá fora. Só seremos sal e luz para esse mundo se nós realmente fizermos da palavra de Deus a nossa regra de fé e de prática. Vou repetir. Nós só vamos impactar o mundo lá fora se nós fizermos da palavra de Deus a nossa regra de fé e de prática. Porque aquilo que você fala tem que ser igual àquilo que você faz. Porque a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. E é bem importante você perceber o que a palavra está nos falando sobre isso. Porque quando ele fala que você está falando um sim, seja verdadeiramente um sim. Se você está falando não, seja verdadeiramente não. Porque nós não podemos, meus irmãos,
ter a fama que o mundo tem lá fora, de ser pessoas que enganamos outros, pessoas que mentem, né? Aquela pessoa que o pessoal fala assim, olha lá o crente, olha o que ele está fazendo. Muitas pessoas, meus irmãos, são enganadas pelo nosso inimigo, muitas vezes pelo nosso mau testemunho. Por isso, lembre-se de quando você está lá fora, você precisa ser sal e luz para esse mundo. Mas também, meus irmãos, além de tudo isso, nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé. Isso está no versículo 15 e 16. A palavra que foi usada aqui para falar que nós precisamos estar preparados para responder é apologia. E aí a gente vai ver muitas vezes a palavra sendo usada de uma forma equivocada. A palavra apologia, ela no seu sentido original, ela vai dizer que significa a locução que alguém fazia em sua defesa. Então, ou seja, se você estava sendo acusado e você estava se defendendo, você estava fazendo uma apologia. Por isso que quando nós falamos sobre as matérias que falam sobre a defesa da nossa fé, nós falamos de apologética. Então, ou seja, o apologeta é aquele que age em defesa da fé. E o texto está nos chamando para isso. Pedro está a entender que nós, mais uma vez, ele vai falar que aqui as pessoas vão nos hostilizar, vão nos caluniar, vão mentir sobre nós, criticando a nossa fé. E aí nós precisamos estar preparados para poder defender a nossa fé. E aí ele vai nos dizer nesse texto como nós fazemos isso. O primeiro passo que ele nos ensina é que nós precisamos santificar a Cristo. Ora, como assim santificar a Cristo? Cristo é santo, mas você trata ele na sua vida, no seu coração, num lugar de destaque. Ele é realmente a centralidade da sua vida. Ele é verdadeiramente o Senhor do seu coração. Se você faz isso, você está santificando Cristo na sua vida. E é isso que o texto nos coloca. Porque se Ele for o centro do nosso ser, com certeza, santificando o nosso coração, nós vamos trabalhar todo o nosso ser com temor e tremor ao que Deus é sobre a nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer. Porque a partir do momento que nós colocarmos Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, na centralidade da nossa vida, nós vamos estar sim nos preparando para poder falar da nossa fé. E aí, para isso, nós precisamos estar, então, preparados para responder a todo que pedir razão da esperança que há em nós. Ele coloca em vós, eu já estou trazendo para a nossa vida, para nós. E aí nós precisamos saber que a esperança que nós temos é a certeza da salvação. A esperança que nós temos é a ação do Espírito Santo mudando os nossos corações a cada dia, nos transformando, fazendo que cada vez mais nós sejamos parecidos com Cristo. Porque Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso propósito. E nós precisamos a cada momento, meus irmãos, olhar para a cruz de Cristo, olhar para a palavra de Deus e entender o que Ele faz por nós. Mas Ele fala também, meus irmãos, a forma que nós precisamos defender a nossa fé. Com mansidão e temor, com consciência. Meus irmãos, tem muita gente querendo pegar em armas para defender Cristo. Cristo não precisa. Se lembra no momento que ele foi preso? Pedro puxa de uma espada, arranca uma orelha de um servo do sumo sacerdote, Malco, e Jesus pega naquele momento, cura aquele homem e fala, guarde a espada, que não é para perder nenhum de vocês. Você acha que se eu quisesse agora, viriam miríades e miríades de anjos para poder cuidar de mim. Mas não foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer. Eu vim para ser crucificado. Ele sabia a sua missão. Ele sabia a dor que ele tinha que passar por nós. E dessa forma, meus irmãos, quando nós defendemos a nossa fé, nós não precisamos ser agressivos. Não precisamos partir para lutas físicas, porque isso não aproxima, isso afasta. O que nós precisamos é com mansidão, com sabedoria, com conhecimento, falar da nossa fé. Por isso, meus irmãos, é tão importante estarmos reunidos aqui como igreja às quartas-feiras.
onde além de orarmos ao Senhor para que Ele nos ilumine, nós aprendemos da palavra de Deus. Por isso é tão importante estarmos na EBD, para podermos aprender mais da palavra. Por isso é tão importante estarmos no culto, onde ouvimos a palavra de Deus, porque isso nos prepara, meus irmãos, a estarmos cada vez mais capacitados, habilitados a defender a nossa fé. E dessa forma, nos comportando da forma que Cristo se comportou perante todos os seus acusadores, nós vamos frustrar aquilo que eles querem. E a palavra nos fala que dessa forma nós vamos envergonhar aqueles que nos acusam. Meus irmãos, se nós vivermos dessa forma, nós vamos verdadeiramente ter uma identidade cristã. As pessoas vão olhar nossa vida e vão saber que ali vai uma pessoa que é sal e luz para esse mundo. E aí o versículo de número 17, meus irmãos, nos fala assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Mesmo que nós soframos, meus irmãos, a nossa identidade faz que nós façamos o bem, sem olhar a quem. E aí, volta um pouquinho o texto, vai lá em Pedro, capítulo 2, versículo de número 20. Pedro já tinha instruído a igreja e nos instrui nesse momento, dizendo: pois, que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Percebe? Nós vamos modificar o mundo, mesmo se for pelo nosso sofrimento. Porque Cristo veio para nos salvar e sofreu por nós naquela cruz. E Ele nos chama, nos convida, nos dá o privilégio de também estarmos vivendo a mesma fé, de estarmos sendo sal e luz para esse mundo. Os primeiros apóstolos, nos primeiros momentos de Atos, muitas vezes foram presos e escoteados. E eles saíam jubilosos por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Que nós possamos também entender, meus irmãos, dessa forma. Se nós reconhecermos o nosso propósito e entendemos que a nossa identidade farão que escolhamos o melhor caminho todos os dias. As escolhas da vida não vão haver becos que nós não saberemos onde ir, porque nós sabemos quem está conosco, orando a Ele, lendo a sua palavra, para que nós possamos entender o nosso propósito, a nossa identidade, o nosso caminho. E eu queria, para podermos terminar esse momento, ler com os irmãos rapidamente. Vamos voltar mais uma página da carta de Pedro. Vamos lá para o capítulo 1, versículo de 3 a 9. Início da carta. A primeira mensagem do apóstolo àqueles irmãos. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, nosso propósito, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós achamos o nosso caminho, a certeza que nos vem
é a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos, como igreja, possamos estar juntos e reunidos sempre, para unidos primeiramente, para podermos ser igreja, conforme o Senhor nos ensinou. Que possamos estar agindo acima da lei e preparados para defender a nossa fé. Eu vou convidar o grupo de louvor para poder nos entoar o último louvor que nós cantamos. Eu queria que, enquanto eles estão entoando esse louvor, meus irmãos, vocês possam estar pensando nessas palavras. Palavras simples que eu trouxe nessa noite, mas que podem transformar uma vida. Que podem transformar o seu coração nesse momento, caso haja alguma dúvida. Que você possa se enxergar dentro dessa identidade. Que você perceba que se você está aqui hoje é justamente para poder entender a vontade do Senhor sobre a vida. Que Ele entregou Jesus Cristo por cada um de nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou pedir só um minuto, porque o grupo de louvor está sempre trabalhando com o Ministério Infantil, aí a gente precisa reunir os irmãos para que eles possam vir, a gente vai louvar, depois do louvor eu vou orar, Reverendo Onofre impetra a bênção, ok? E nós encerramos o culto e passamos depois para... Fernando, já fica aqui do meu lado. Já... Cadê o microfone? Desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o
meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Pai amado, nós queremos te glorificar, agradecidos pela tua presença, ó Pai, no nosso meio, através do teu Espírito Santo, que nos convence, ó Pai, da necessidade de termos um propósito, que é adorar e bendizer o seu santo nome eternamente, que nos convence, Senhor, que necessitamos sim ter cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, Pai, para que possamos verdadeiramente, Senhor, ter a tua identidade. Ó Pai amado, trabalhe os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos te honrar e glorificar a cada segundo, e que possamos ter, ó Pai, a tua palavra como a nossa regra de fé e de prática. Pai amado, eis o teu povo aqui que ouviu a tua voz. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, dá-nos a sabedoria necessária, ó Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade. Mostra-nos, Senhor, o caminho. Perdoa, Senhor, as vezes que falhamos, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes tropeçamos não ouvindo a tua voz, mas eis aqui, Senhor, o teu povo, preparado, Senhor, para seguir e caminhar em frente, para cada vez mais poder ser obediente a ti e te conhecer. Por isso, Deus, capacita, Senhor, nessa noite, a estarmos conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém, Senhor. E agora, amados, ide em paz, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor indescritível do Pai e as consolações, a presença confortadora do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.